objetivo nosso aqui hoje, então, vai ser mostrar para vocês aí o processo de produção comercial de rãs e, além disso, os produtos, então, que a gente pode produzir, sejam eles alimentícios ou não, né? Nem tudo que a gente produz a partir da rã é comestível, mas, obviamente, o mais importante é a carne de rã, é o que faz com que a atividade, de fato, exista, é o produto mais importante, e a gente vai, obviamente, falar um pouquinho das características do mercado consumidor. Então, a apresentação, eu vou fazer no início uma introdução para situar um pouco vocês em relação à ranicultura, mostrar um pouco para vocês do histórico da ranicultura, né, como ele começou no Brasil, quais foram as dificuldades, algumas dificuldades a gente ainda encontra na atualidade, e depois a gente vai falar um pouco sobre o ciclo de produção, assim, noções bem básicas, e aí partimos para esse tópico aí de produtos e mercado, e fechamos o tema. Se vocês tiverem alguma pergunta, ao longo da apresentação, escreverem comentários, eu consigo ver aqui, tá? Eu estou apresentando aqui em 2 telas, então fica fácil para mim ver os comentários. Então fiquem à vontade aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, se for pertinente no momento que vocês estão fazendo, eu já abordo, senão a gente deixa para o final, tá bom? Espero que vocês gostem da apresentação. Então, para a gente começar a falar sobre o tema, né, trago essas imagens aí bem interessantes do século XIX. São imagens que circularam nos Estados Unidos da América, que é de onde a gente traz a rã que nós criamos no Brasil, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela. Mas por que eu trago essas imagens para iniciar a apresentação? Para mostrar que mais ou menos na metade do século XIX, a partir aí do ano de 1850, que era um momento bastante complicado na história americana. Para a gente que estuda um pouco dessa história internacional, a gente sabe que nessa segunda metade do século XIX, os americanos estavam em conflito com alguns indígenas, e é nessa segunda metade do século XIX também que ocorre a Guerra Civil Americana, né, que fez com que o país, de alguma forma, fosse unificado. E é um momento, então, de muita dificuldade, um momento de exploração do território, de conquista de território. E a rã, nesse momento, ela surge aí como mais um produto de comercialização por parte desse povo americano, né? E ela é encarada assim como uma grande iguaria, né? Os relatos que a gente tem dessa época mostram que já era um produto extremamente valorizado. E o comércio, então, de rãs, não só capturadas no ambiente, mas também criadas em cativeiro, começa, então, a ficar frequente desde o século XIX, nos Estados Unidos, principalmente, mas um pouco também no Canadá. E então, esse documento aqui, né, que mostra para a gente justamente um pouco dessa história. Esse documento ele data de 1897, ou seja, do finalzinho do século XIX, mas ele fala exatamente isso que eu contei para vocês, que é a partir dessa segunda metade do século XIX que as coisas começam a ganhar um pouco de formato no que nós conhecemos como a criação comercial de rãs, que a gente chama de ranicultura, né? A espécie que eles criam no território americano é a rã touro americana, que vocês vão encontrar com nomes bem variados na literatura. Então, no inglês americano, American Bullfrog, ou simplesmente Bullfrog, rã touro, né? No espanhol, rana touro, e aqui para a gente no Brasil, rã touro americana. Quando ela chegou no Brasil, chegou com o nome de rã gigante, depois rã touro gigante, mas enfim, a gente chama hoje de rã touro americana. Em relação aos nomes científicos, vocês vão ver algumas variações. Até o ano de 2006, a gente usava o Rana catesbeiana, que até hoje a gente vai encontrar em algumas publicações. No ano de 2006, esse nome muda para Lithobates catesbeianos, e mais recentemente houve uma terceira modificação, agora, uma segunda, perdão, modificação para Aquarrana catesbeiana. Então, se vocês forem procurar artigos e literatura, eu sugiro que, ao procurar por nome científico, utilizem as 3 nomenclaturas, tá? Essa rã, então, ela sai no século XIX dos Estados Unidos, na verdade no século XX, e começa a ser exportada para alguns países que pensaram em também desenvolver a ranicultura. O primeiro deles é Cuba, que fica muito próximo do território americano, como vocês sabem, ali do estado da Flórida. Em 1916, os cubanos não começam criando rãs, eles levam a rã touro para lá,
é interessante a gente pensar que em 1916 não se falava em ecologia, né? Então esse animal ele é solto em áreas alagadiças no território cubano e ele vai então crescendo, se proliferando, e ele é capturado mais ou menos até a década de 60, quando eles iniciam então um processo de criação em cativeiro baseado naquilo que já se fazia no Brasil, só em 1960 em diante. O outro país que faz essa importação de rãs é o Japão, em 1928, mas a literatura, a gente não tem muitos dados em relação a como isso desenvolveu, né, foi desenvolvido no Japão. A verdade é que o Japão não configura dentro de um grande, um expressivo produtor de rãs até hoje. E na década de 30, em 1935, um técnico canadense, pelo que a literatura nos mostra também, chegou no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, trazendo 300 casais de rã touro. Então essa é a primeira entrada que nós temos de animais no país. Houve algumas outras entradas, né? A gente tem relatos de outras entradas de rã touro no Brasil, mas a verdade é que nós não temos assim um trabalho de trazer para o território brasileiro animais ou um próprio trabalho de melhoramento genético que seria importante para desenvolver uma, digamos assim, linhagens de rã touro com características específicas ligadas à imunidade, crescimento precoce, prolificidade, por aí, né? E é interessante também mostrar que não é a rã touro não é a única espécie de rã criada no mundo, né? No Chile, por exemplo, se cria uma rã local, que é essa rã Calyptocephalela gai. Na Europa, a gente tem a criação de algumas poucas espécies. Essa espécie aqui, Pelophylax esculenta, principalmente uma variedade desenvolvida comercialmente, um cruzamento, é desenvolvido por pelo menos 2 produtores na França, e a Turquia também é um país que cria esse tipo de rã. Na Península Ibérica, que envolve aí Portugal e Espanha, a gente tem a criação da Pelophylax perezi, que também é uma rã europeia, chamada de rã ibérica, inclusive. E nos países asiáticos, que são os maiores criadores mundiais, a gente tem a criação dessa outra espécie, Oplobatrachus rugulosus. Então, países como Vietnã, China, Tailândia e Taiwan criam essa rã, e a gente tem ainda a Indonésia e a Malásia como os principais exportadores mundiais de rã. A rã touro, apesar de ser um animal da América do Norte, como nós falamos anteriormente, ele é um animal distribuído praticamente em todo o globo. Os próprios países asiáticos, apesar de criarem essa rã local, eles também criam a rã touro americana. Tá? Então, eu estava falando para vocês que a rã touro ela é a espécie cosmopolita, né? Ela foi a espécie escolhida aí para ser criada no mundo inteiro. Tá? E isso se dá em função de características zootécnicas dessa espécie. Ela é a espécie mais prolífera que nós temos. Uma fêmea em primeiro estágio de maturação, ela já consegue produzir aí cerca de 20 mil ou mais ovos na primeira reprodução dela, podendo chegar na época de reprodução a 80 mil ovos no total. E ela é uma espécie extremamente precoce. Né? Muitos produtores criam rã, curioso, né? Eles criam rã a vida inteira para encaminhar essa rã para um processamento, para um abate, mas quando, de alguma forma, por algum motivo, desistem de criar, muitas vezes eles soltam os animais, né? Ou não se tem um controle devido que deveria existir de escape desse animal para a natureza. Então, isso, infelizmente, já aconteceu no Brasil e nós pagamos um preço por isso, porque esse animal, uma vez presente no ambiente, ele é um animal bastante nocivo, né, para qualquer ecossistema onde ele naturalmente não exista, né? A rã touro é um animal extremamente voraz, ele não só preda a própria espécie, ele tem o hábito de canibalismo, como ele também vai predar outras rãs nativas, e com isso ele acaba muitas vezes dominando aquele ambiente. Tá? Então esse é um problema. Muito boa a sua pergunta. Então o Brasil, se a gente pegar a região norte, nordeste e boa parte do centro-oeste, nós temos uma grande influência de calor, principalmente de calor, o ano inteiro, né? quase um ano inteiro. E isso faz com que o ciclo de produção seja muito curto, coisa que em um país que não é tropical não vai acontecer. Né? Então, mesmo no sul do país, né, principalmente aqui na região, parte da região sudeste e no sul do país, existe a possibilidade
eu coloquei uma imagem para ilustrar aqui de uma estufa agrícola. Existe a possibilidade da gente concentrar a temperatura e também fazer com que esse ciclo de produção seja curto. Por isso que eu coloquei uma variação aí de 6 a 8 meses. Ele pode ser um pouco mais curto, mas pode variar aí, se for uma região bastante fria, dependendo do peso de abate. Alguns abatedouros hoje têm pedido rãs acima de 350 gramas, não é o normal. O normal é por volta de 300 gramas de média. Mas se eu quiser uma rã acima de 350 gramas, pode ser que eu leve 9 meses para fazer. Né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui no Paraná, em 2009, o peso de abate da tilápia era 600 a 700 gramas. E ele levava um tempo menor, a tilápia levava um tempo menor para atingir esse peso. Hoje, alguns abatedouros aqui têm comprado a tilápia perto de 1 quilo. Então, isso fez com que o ciclo de produção aumentasse aí 1 mês e meio, quase 2 meses a mais. Então, esse período, né, de produção, de ciclo, ele vai variar também sempre em função dessa demanda de mercado. Tá? E aí, alguns de vocês poderiam perguntar, como o Heitor está perguntando aí, né? Já existem estudos sobre criação de espécies nativas, né? Rã-pimenta, rã-manteiga. Então, aí estão algumas dessas espécies que pertencem à família Leptodactylidae, né? São os vulgarmente conhecidos leptodactilídeos. E aí tem a rã-pimenta, né? A gente tem aqui a rã-manteiga e outras rãs que são também dessa família, que poderiam ser criadas, né? Com a finalidade comercial. O problema é que as leis brasileiras não permitem que nós criemos essas rãs comercialmente. A única espécie que nós podemos criar no Brasil por força de lei é a rã touro americana. Tá? Nada impede que nós tenhamos esses animais em institutos de pesquisa. Então, isso foi até fruto de uma live que a gente fez, acho que do projeto Ranicultura Digital, teve participação de alguns alunos do IFAM, e me questionaram isso na live, e eu falei, olha, na época que eu fiz estágio, quando era estudante, fiz estágio na Universidade Federal de Viçosa, em Minas, lá existia um pouquinho de rã-manteiga, e no passado teve uma criação um pouco maior de rã-manteiga e rã-pimenta na universidade. Então, para fins de pesquisa, obviamente que com autorização dos órgãos ambientais, a gente pode ter esse tipo de animal sendo estudado, melhorado, enfim, a gente pode desenvolver algum tipo de trabalho, mas comercialmente não. Tá? Bom, fazendo então um histórico aí do que a gente está, dessa leitura que a gente está fazendo da ranicultura ao chegar no Brasil, é importante a gente dizer que quando ela chega no ano de 1935, ela vai chegar sem muita tecnologia. Não se tinha um conhecimento para se criar rã, em termos de tamanho de baia, tipo de alimentação. Muitas vezes elas eram colocadas numa área cercada com lâmpada para atrair insetos, principalmente no período da noite. Se colocavam muitas vezes restos de carne ou carcaças animais para atrair larvas de mosca, e essas larvas eram servidas como alimento para a rã, algo que, obviamente, trazia contaminação para a criação e era extremamente rudimentar, sem qualquer tecnologia. E foi mais ou menos assim, quase que até a década de 70. E é na década de 70, principalmente no final, aí em 1978, que acontece o chamado primeiro Encontro Nacional de Ranicultura, que nós damos esse nome de ENAR. Né? Então, o ENAR, ele é um evento que ele começa no ano de 78, ele vai acontecendo a cada 2 anos, em várias regiões diferentes do Brasil. Esse primeiro encontro, em 78, ele acontece em Brasília, e é interessante dizer que é o Ministério da Agricultura, na época, que patrocina esse evento. Se nós pegarmos os eventos de aquicultura no Brasil, muito provável que esse tenha sido o primeiro ou um dos primeiros eventos de, digamos assim, de monta nacional, né? De importância nacional, e promovido na capital do Brasil pelo próprio Ministério da Agricultura. Né? Esse encontro, então, ele é um marco para a atividade, porque lá se reúnem pesquisadores, produtores, pessoas interessadas na época, de vários ramos diferentes. Isso começa, então, a gente começa, então, a ter um desenvolvimento de alimentação. É na década de 80 que a rã começa a se alimentar de ração. A gente começa a ter estudos de bioclimatologia para se verificar a temperatura ideal de criação, como é que tem que ser o desenho do criatório, né, do ranário,
que é o nome do criatório que a gente chama de RANs. Então, vão se desenvolvendo vários conceitos, né, que são elementares para qualquer criação animal, e para a rã não seria diferente. Tá? Esses eventos, então, eles vão acontecendo. A partir do ano 2000, a gente começou a ter um lapso de tempo muito grande entre os eventos, e o último que a gente teve foi no ano de 2020, foi o 13º Encontro Nacional de Ranicultura, e ele aconteceu de forma online, né? Então, a gente teve, por conta da pandemia, né, não pôde fazer um evento presencial. O evento, então, o nosso evento aconteceu em novembro de 2020, a gente estava assim no pico da pandemia no Brasil, né? E esse evento, além de ser um Enar, ele também foi um Tecnofrog, que vocês estão vendo esse nomezinho aí. O que significa Tecnofrog? A partir do 8º Encontro Nacional de Ranicultura, que foi em 1995, em Viçosa, também, paralelamente ao Enar, aconteceu um Encontro Internacional de Ranicultura, que recebeu esse nome de Tecnofrog. Então, alguns encontros tiveram essa característica de ser nacional e internacional ao mesmo tempo. Tá? E esse evento que a gente fez em 2020, além dele ser o 13º nacional, ele foi o 4º Tecnofrog, o 4º internacional. Tá? Até hoje, as palestras estão disponíveis no YouTube. Então, para vocês que estão assistindo aqui no YouTube agora, ao vivo, e vão assistir depois esse vídeo, vocês podem jogar aí no YouTube @EnarTecnofrog, que vocês vão conseguir entrar nessa página e vão conseguir assistir os 5 dias de evento. Tá? Então, a gente fez evento de segunda a sexta, com palestras nacionais e internacionais, um evento muito rico. Sim, eu recomendo para quem quer estudar e se aprofundar um pouco mais, que assista o evento. Tá bom? No ano de 2010, fazendo então um retrospecto aí de alguns marcos assim importantes para a ranicultura no Brasil, teve um evento na unidade da Embrapa, que fica no estado do Rio de Janeiro. É uma unidade ligada à tecnologia e desenvolvimento de alimentos. E nessa unidade da Embrapa, que é o CTAA, é o Centro Tecnológico de Agroindústria de Alimentos, a gente teve a ideia de criar um grupo no Google, né? Nessa época, em 2010, não tinha WhatsApp, não tinha outras ferramentas que nós temos hoje, e o grupo do Google era uma ferramenta que a gente conseguia, então, reunir ali um grupo de produtores e trocar informações. E hoje esse grupo conta aí, como vocês estão vendo, tem pouco tempo que eu fiz o print dessa tela, mas mais ou menos essa quantidade de participantes hoje, 525 pessoas, né? E nós, então, começamos a reunir as pessoas que trabalhavam com ranicultura. Mesmo que o grupo tenha o nome de Ranicultura no Brasil, existem pessoas até hoje nesse grupo que são de fora do Brasil. Né? Então, foi um grupo importante que a gente criou, foi uma boa iniciativa para começar a trocar um pouco mais de informação. No ano de 2012, a Embrapa, também essa unidade da Embrapa no Rio, CTAA, tem a ideia de criar um programa interno da Embrapa com financiamento público, chamado Rede de Ranicultura Nacional, Rede Nacional de Ranicultura, que depois ganhou esse apelido aí, Ranicultura em Rede. E esse programa ele funcionou de 2012 a 2016. E ele era encabeçado pela Embrapa. Vocês estão vendo até no fundo aqui o site que foi criado na época. Mas a Embrapa contava com vários parceiros. E a Universidade Federal do Paraná, que é a instituição que eu represento, era um desses parceiros. Né? E esse programa, então, ele teve o objetivo de transferir tecnologias de produção, 3 tecnologias, treinamentos e capacitações. Nós fizemos treinamento capacitando mão de obra técnica no Brasil. Fizemos 4 treinamentos nos 4 estados do Sudeste, mas trazendo gente de todo o Brasil para participar. Então, a gente teve gente de todas as regiões. Inclusive, pessoas de fora, vieram mexicanos participar do treinamento com a gente aqui no Brasil. Nós fizemos um esforço para aumentar a quantidade de material bibliográfico para servir de base para pessoas que tinham mais interesse em conhecer e aprender alguma coisa de ranicultura. E também criamos esse site e, de alguma forma, esse site foi uma... Vocês estão vendo aqui em cima, ó, tem explicando o que é o projeto, área do pesquisador ou do técnico, produtor, empreendedor. As pessoas ali conseguiam, então, clicar e saber ali quais eram os produtores que estavam próximos a ela para começar a estreitar um relacionamento e poder desenvolver parcerias, né, comerciais. Então, esse site, esse projeto como um todo, ele serviu de base para que a gente pudesse estreitar mais e realmente compor uma rede, como o próprio nome diz, né? Ranicultura em Rede.
Então, aqui estão apenas algumas publicações que eu fiz parte ao longo desse período, não são todas, mas essa aqui, por exemplo, foi uma... Em 2012, a gente fez uma matéria para a revista do Globo Rural e também teve um programa televisivo que vocês vão ver depois, eu vou mostrar aqui para vocês. Nós também fizemos uma matéria sobre o estado da arte e perspectivas da ranicultura na revista da USP, da Escola Agrícola, né, da USP, da Exalc, que é essa revista aqui, Visão Agrícola, isso em 2012. Entre 2012 e 2016, algumas outras publicações, e no último ano do projeto, em 2016, a gente fez matérias jornalísticas e participamos também da primeira matéria da revista Aquaculture do Brasil, revista que eu sou colunista desde essa primeira edição, né? Eu tenho uma coluna chamada Ranicultura lá, e a gente, então, desenvolve alguns assuntos. Eu já fiz mais de 20 colunas com o tema de ranicultura dentro da revista, que é de acesso gratuito. Vocês podem acessar pela internet, basta digitar lá Aquaculture do Brasil, que vocês conseguem baixar essas colunas, né? E nós publicamos também um manual que está fazendo esse ano 10 anos. Nós temos até um planejamento de refazer aí esse manual, ampliar, fazer uma segunda edição ampliada, que é o Manual Técnico de Ranicultura. E esse manual, então, ele está disponível. Se vocês digitarem na internet Manual de Ranicultura Embrapa, vai aparecer o link para vocês baixarem esse manual, e é, então, uma literatura que a gente recomenda como básica para vocês desenvolverem a ranicultura e poder ajudar vocês a trabalhar com ranicultura. Tá? No ano de 2018, é criado também pelo Ministério da Agricultura um comitê específico de sanidade de animais aquáticos, e a gente passa a fazer parte do comitê específico de anfíbios, né? Na verdade, desde 2006, eu já faço parte de uma equipe do Ministério da Agricultura que treina principalmente médicos veterinários da área de defesa sanitária e inspeção no Brasil, para a área de doenças em animais aquáticos. E a minha responsabilidade sempre foi na área de doenças de anfíbios, né? Doenças de rã. Mas em 2018, a gente tem, então, esse evento que aconteceu em Brasília, no Ministério da Agricultura, que foi, assim, um primeiro evento para lançar, digamos assim, a estrutura ligada ao Programa Nacional de Sanidade de Animais Aquáticos, que é o programa que está em vigor hoje. Tá? Então, também eu considero esse momento aí, em 2018, um marco assim, para a ranicultura no Brasil. Estou vendo que tem algumas perguntas aqui. Eu vou adiantando um pouco, pessoal, aqui a apresentação, e depois eu volto nas perguntas, tá? Não se preocupem que depois a gente vai... Eu vou pegar essas perguntas que ficaram para trás e a gente responde lá para frente. Tá? Só para não perder mais tempo aqui, que eu estou com medo da internet. Tá? Então, eu vou deixar as perguntas um pouquinho mais para o final por conta da internet, tá bom? Nós fizemos aqui na universidade um projeto, também a gente criou em 2020, né, também no meio da pandemia, um projeto de extensão chamado Ranicultura Digital. E esse projeto ficou hospedado no meu canal do YouTube. Eu descobri na pandemia que eu tinha um canal no YouTube, na verdade, já tinha criado esse canal há muito tempo, mas estava lá quietinho, né, não desenvolvi esse canal, e eu tinha mais de 1.000 pessoas já inscritas no canal, e eu vi que era uma maneira de colocar um projeto de extensão na internet e ter uma boa resposta do público, né? Hoje esse canal já conta com mais de 3.000 pessoas que participam, e a gente pôde desenvolver, desde o ano de 2020, o projeto terminou agora em março, 30 lives, né? A gente fazia live toda a última quarta-feira do mês, e a gente contou aí com uma equipe bastante eclética, né, de várias universidades. Vocês estão vendo as instituições parceiras, universidades, institutos de pesquisa, enfim, outras organizações, inclusive da iniciativa privada. E a gente pôde, então, criar assim, um bom banco de informações de ranicultura. Então, para vocês que estão aqui hoje assistindo a palestra, que têm interesse em conhecer mais alguns assuntos, eu convido vocês a depois entrarem lá no meu canal, está aí o nome do canal aí, do YouTube, e vocês podem, então, ver todas essas 30 lives que estão gravadas lá. Algumas lives de reprodução artificial, nutrição de rãs, pesquisa, tem live com visita diretamente em ranários, para vocês verem a estrutura de ranário. Então, são assuntos bem variados, que para quem quer estudar e se aprofundar um pouco mais no tema, a gente deixou, então, esse projeto no ar aí como sendo um bom banco de informações, como eu falei. Tá?
No ano passado foi publicado um artigo que tinha esse título aí, em inglês, né? An Overview of the Brazilian Frog Farming, que significa, em português, traduzindo a grosso modo, um panorama geral da ranicultura no Brasil. Esse estudo foi realizado por 2 biólogos de São Paulo e eles coletaram informações de 151 ranários, principalmente na região sudeste do Brasil, né? Eles verificaram que, no ano de 2019, o Brasil produziu 400 toneladas de rã viva. Isso dá mais ou menos 200 toneladas de carne de rã, que o rendimento de carcaça é em torno de 50%, e gerou aí em torno de quase 2 milhões de dólares, né, que movimentou a ranicultura no Brasil de 2019 a 2020, de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020. Tá? E eles constataram uma coisa que a gente já sabia, é que faltam muitos dados em relação à produção nacional. Então é bastante escasso o que a gente tem de informação hoje, mas de alguma forma eles coletaram aquilo que era possível. Né? Uma outra informação importante, que a gente já falou um pouquinho aqui hoje, é que das rãs criadas no mundo, 88% da ranicultura mundial é representada pela rã touro americana, que é, como eu já disse também, a única espécie que nós criamos aqui no Brasil. Tá? E o Brasil hoje ocupa a 5ª posição no ranking mundial. Então a gente tem Taiwan, né, um país ali que é uma ilha, né, no sul da China, sendo o primeiro produtor, depois Singapura, seguido pela Malásia, em 4º o Equador, em 5º o Brasil. Né? Bom, a rã, como a gente sabe, é um anfíbio. Né? A classe anfíbia é uma classe bastante diversa. Existem mais de 6 mil espécies diferentes de anfíbios. Algumas, muita gente nem consegue associar ao anfíbio, que é o da ordem Apoda, né, o Gymnophiona, que são as cecílias, ou também chamadas de cobras cegas. Temos uma segunda ordem dentro da classe anfíbia, que é a chamada ordem Caudata ou Urodela, representada pelas salamandras. E temos uma terceira ordem, que é a ordem Anura, né, que significa, o termo Anura significa sem cauda, que essa ordem é representada, então, pelos sapos, rãs e pererecas, que muita gente acha que são animais muito parecidos, né? Na verdade, parecidos eles são, mas são grupos de animais bastante diferentes. Né? As pererecas são, dentro da ordem Anura, os animais escaladores, né? E eles escalam justamente por essa característica principal aqui, que é a presença dessas ventosas na ponta dos dedos. Né? É uma espécie de um disco adesivo que o animal ele aplica, então, nas superfícies e ele consegue, então, escalar da mesma forma que a gente vê nas lagartixas, por exemplo, que são répteis, né? Além disso, as pererecas elas também têm um corpo bastante úmido, olhos muito grandes em relação ao tamanho da cabeça, são animais predominantemente noturnos, né? E um corpo bastante alongado. Os sapos, eles são animais mais terrestres, dentro dos 3 grupos aqui. São aqueles que vivem mais distantes da água, resistem mais à desidratação, então a gente consegue encontrar sapos até durante o dia, coisa que para perereca e para rã é um pouco mais difícil, não quer dizer que seja impossível. Eles têm uma pele rugosa, uma pele mais seca, e vocês vão ver depois que eles têm o corpo, a parte dianteira do corpo é mais desenvolvida do que a parte traseira, que é exatamente o oposto da rã. Né? Se o sapo tem a pele mais grossa e seca, a rã tem a pele mais úmida e brilhosa. Se o sapo tem o dianteiro mais desenvolvido, a rã ela tem o posterior, as pernas mais desenvolvidas do que a região dos braços. Né? O cinturão pélvico é mais desenvolvido do que o cinturão escapular. E é um animal também mais noturno, né? Assim como as pererecas. Tá? Então, aqui um exemplo de pererecas, inclusive muito coloridas. Né? Algumas dessas cores, a gente chama isso de coloração aposemática, é uma coloração que significa um animal perigoso, né? Um animal venenoso. As pererecas e os sapos produzem veneno, então não são animais essencialmente comestíveis, e é por isso que nós comemos as rãs dentro da ordem Anura. Elas são os animais que nós nos alimentamos, elas são as espécies, elas representam as espécies comestíveis. Tá? Então vejam que elas têm essas ventosas na ponta dos dedos e faz com que elas possam escalar. O termo perereca, né, do Tupi-Guarani aqui no Brasil, é um pouco difícil de associar alguma coisa. Mas se a gente pegar o termo em inglês, né, tree frog, ou seja,
rã da árvore, que é o mesmo termo no espanhol aí, rã arborícola, fica bastante fácil da gente entender isso, né? É uma espécie de rã que vive no topo das árvores, né? Ou seja, ela consegue escalar. O sapo ele já tem um outro termo no inglês também, que é o toad, né? E a gente consegue ver aquilo que eu falei para vocês. É um animal que tem o dianteiro mais desenvolvido, né? E tem uma pele mais seca, mais rugosa e repleta de glândulas de veneno. Muita gente acha que apenas essa glândula aqui, que é a glândula parotoide, atrás aqui dos olhos, ela é a glândula de veneno. Ela é a principal para algumas espécies de sapo, né? Mas a verdade é que eles têm glândulas espalhadas por todo o corpo, capazes de secretar substâncias tóxicas. E aqui nessa imagem dá para ver bastante essa diferença, né? O sapo com o dianteiro bem pronunciado e as pernas curtas é um animal que tem um salto bastante curto, enquanto que a rã é exatamente o oposto. Ela tem um dianteiro menos desenvolvido e tem um posterior mais desenvolvido, e o salto passa a ser um importante mecanismo de fuga, tá? Então aqui uma imagem aqui com umas espécies de rã para a gente poder ver justamente essa característica das pernas mais desenvolvidas, e como a gente vai ver depois, quando a gente falar lá em produtos, é a perna que é o nosso grande, digamos assim, é o nosso foco quando a gente pensa em produção, porque é o nosso filé mignon na carcaça, digamos assim, né? Da carne de rã é a perna, que é onde concentra mais quantidade de carne. O termo em inglês rã pode ser traduzido como frog, que muita gente, a gente vai ver na literatura, usa o termo frog para falar dos anura, de maneira geral. Então, o frog, apesar de ser a tradução de rã, ele também é usado na literatura para traduzir sapo e perereca. Então, é uma palavra que no inglês ele fica um pouco com essa característica assim, meio múltipla, né? Isso acaba confundindo bastante. Mas, como a gente já falou, existem palavras específicas para perereca, que é tree frog, para o sapo, que é toad, e o termo frog, na verdade, deveria ser usado mais para rã, propriamente dito, tá? Do espanhol, rana. Aqui, então, a gente tem o ciclo, né, uma imagem do ciclo, a gente vai ver depois algumas fotos, para ficar um pouco mais fácil para vocês, mas uma imagem aqui do ciclo divulgado pela FAO. Então, um criatório aqui com ambiente de reprodução. Da reprodução obtém-se os ovos, né? Dos ovos, então, eclodem os girinos. Esses girinos são criados em ambientes essencialmente aquáticos. Depois, eles são transferidos para baias que podem ser semi-secas ou semi-alagadas, tanto faz, ou baias alagadas. Então, a gente tem um sistema totalmente repleto de água, ou um sistema misto, com parte seca e parte com água. E nesses ambientes, então, a gente cria os animais na fase de engorda, até que eles atinjam o peso comercial e sejam, então, vendidos para os abatedouros e sejam comercializados, né? Aqui tem um vídeo rapidinho, só para mostrar um pouco, para fazer uma passagem rápida do ciclo de produção. The common frog returns to water to mate and lay hundreds of eggs. Each egg is covered in jelly, which the tadpole feeds on before hatching after 10 days or so. Over the next 3 months, the plant-eating tadpole grows and changes color, gradually developing back legs and then front legs. Finally, it loses its tail to become a little frog, which moves onto land and grows to reach its adult size. Então, só mostrando para vocês rapidinho essa imagem, né, que é muito clássica para a gente da metamorfose, né, dos anfíbios, que é algo bastante estudado, né, desde que a gente estuda na escola primária. Então, os reprodutores, na verdade, acasalam ali o macho e a fêmea da rã acasalam, né? Muita gente, inclusive, brinca, né? Muita gente acha, quando eu faço palestras, às vezes no interior, muita gente acha que a rã é a fêmea, o sapo é o macho, a perereca é o filhote, né? Então não tem nada a ver, a gente acabou de falar, são 3 animais completamente diferentes. Então a rã macho cruza com a rã fêmea da própria espécie, então a gente obtém a desova, da desova eclodem os girinos, que é a forma larval, que é totalmente aquática. Os girinos vão passando por um processo de metamorfose, se tornam animais terrestres, e a fase terrestre, que a gente chama na prática de engorda, é onde os animais vão crescendo até atingir o peso de abate, e aí, então, ele completa o ciclo de produção. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho das noções básicas da ranicultura. Então, como a gente já falou, o local onde se produzem as rãs é chamado de ranário. E o ranário ele é dividido em 3 setores. Setor de reprodução,
setor de larvicultura ou girinagem, tanto faz, ou o setor de engorda. Tá? Então, são esses três, e o setor de engorda, são esses três setores que compõem o ranário. Então, nessa imagem aqui de satélite, estão vendo aqui a unidade de produção, né? Isso aqui é a casa da propriedade. Aqui a gente tem uma área de tanques de cimento, de alvenaria, de girino. Aqui duas áreas com tanques escavados, né? Escavados na terra, no solo. Aqui uma área de engorda, e aqui outras duas, aqui uma outra área de engorda, e aqui uma área de engorda, e na ponta que a gente tem o setor de reprodução. Tá? Vamos mostrar um pouco mais dessas imagens para vocês, dividindo aí por cada setor. Então, como eu falei, o setor de reprodução, ele é a primeira área do ranário. E ele é dividido em duas sub-áreas, digamos assim, tá? Que seria a área que a gente chama de mantença, que é onde a gente mantém machos e fêmeas separados. Então, vocês estão vendo aqui o tratador limpando uma baia. Aqui poderia ser uma baia de fêmea, por exemplo, e aqui uma baia de macho. Tá? Então, em cada lado aqui vai ter uma baia com os sexos separados. Para a reprodução, a gente separa os animais por sexo. Para engorda, a gente não faz assim. E aqui a gente tem a área de acasalamento coletivo. Tá? Isso tudo dentro de um mesmo ambiente aqui, para que a gente tenha um controle de clima, de umidade, de iluminação homogêneo. Isso é importante para que a gente possa controlar o processo de reprodução. Então, o setor de reprodução, novamente falando, ele é dividido em duas sub-áreas. Área de mantença, que é composta por baias de mantença de macho e fêmea, e área de acasalamento. A área de mantença, ela também pode ter aquela figura que eu mostrei antes para vocês naquele ciclo de produção da FAO. Ela pode ser uma baia com uma parte seca e uma parte alagada, a gente chama essa baia de semi-alagada ou semi-seca, ou pode ter uma baia totalmente alagada. Então, aqui está uma imagem de uma baia de mantença de reprodutoras no laboratório aqui da nossa universidade. Tá? Então, aqui separadas por sexo. Então, aqui na área de mantença, por que ela recebe esse nome? Os animais aí, machos e fêmeas, são mantidos nessa área quando eles não estão em processo de acasalamento, quando eles não estão em processo reprodutivo, justamente para que eles possam se alimentar, recuperar escória corporal e estarem aptos a desempenhar a reprodução futuramente. Tá? Por isso que a gente chama de mantença. Quando a gente quer levar esses animais para o acasalamento, a gente faz uma seleção desses animais e leva para o acasalamento. Como é que a gente faz a seleção? A gente vai observar os chamados caracteres sexuais secundários. Então, o macho, ele tem uma membrana timpânica, né? O ouvido aqui, digamos, o ouvido, essa membrana timpânica, que seria uma espécie de ouvido médio, entre aspas, da rã, ela tem essa característica aqui, ela fica logo atrás do olho. No macho da rã-touro, esse ouvido, esse tímpano, vai ficar 2,5 vezes a 3 vezes maior do que o olho em termos de diâmetro. Enquanto que na fêmea o tamanho é similar. Tá? Professor, mas nas rãs brasileiras, essas que vocês falaram até nos comentários aqui antes, na pimenta, na manteiga, não tem diferença. O ouvido fica do mesmo tamanho, perfeito. Na rã-touro, a principal diferença é o tímpano. Tá? Nas rãs brasileiras não acontece, não é essa a característica principal de dimorfismo sexual, ou seja, de diferenciação entre sexos. No macho também ocorre o desenvolvimento de um calo nupcial, que é como se fosse esse coxinha aqui no dedão. Tá? Isso acontece, desenvolve no macho. A fêmea, como a gente pode ver, o dedo dela mais interno aqui, não, isso acontece só nesse dedo. Esse dedo mais interno da fêmea, ele não desenvolve essa calosidade, esse coxinho. Isso só acontece no macho. E o papo, nessa região toda aqui de baixo do macho, ela vai ficar mais amarelo esverdeada e pode desenvolver essas pregas, essas dobras. Tá? Então a gente consegue até ver nessa imagem aqui um macho mais colorido e a fêmea mais esbranquiçada, assim, essa prega. Tá bom? Então essas seriam as principais diferenças em relação a machos e fêmeas. Aqui a gente está mostrando uma fêmea com um abdômen pouco desenvolvido, com características de que ela não tem um ovário típico de uma fêmea pronta, apta a acasalar. E aqui, do lado esquerdo, a gente está vendo uma fêmea exatamente com a característica oposta.
Essa fêmea aqui do lado esquerdo, ela já apresenta um abdômen completamente expandido, né? E todo esse formato que a gente está vendo aqui, arredondado para as laterais, essa fêmea, quando ela está com o ovário desenvolvido, ela adquire essa característica, ela chega até a arrastar a barriga dela no chão, de tão pesado que fica o abdômen e de tão grande que fica o ovário por conta desse desenvolvimento, né? Então aqui a gente está vendo nitidamente a diferença de uma fêmea não apta ao acasalamento para uma fêmea apta, com característica de estar própria, né, apta a acasalar. E o macho? Como é que a gente faria, então, essa seleção dos machos? A gente faria aí além das características que a gente já mostrou aqui antes, todas essas características bem desenvolvidas, coloração de papo verde amarelada, bom desenvolvimento do calo nupcial, essas pregas aqui nessa região do papo. O fato do macho estar cantando é importantíssimo. O macho ele vai apresentar um canto que parece um mugido de um boi, por isso que a espécie recebe o nome de rantoro, na época de acasalamento. E esse canto é um sinal de que ele está pronto, de que ele está afim, né, de que ele quer acasalar. Uma outra técnica que a gente utiliza também é esse chamado reflexo de amplexo, que é a gente colocar 2, dependendo do tamanho da mão, se for uma mão pequena, 3 dedos, né? Aqui nessa região do peito do macho, e ele tende a abraçar, né? A estrangular o nosso dedo assim nessa região, e ele faz uma força ali para mostrar que ele está com esse reflexo presente. Isso é uma característica de um animal apto ao acasalamento também, tá? Então, as fêmeas, essa característica visual, a gente pode também palpar essa região da fêmea para sentir como é que está esse ovário. Isso é algo que com a prática a gente vai desenvolvendo também, mas só de olhar a gente consegue ver essa diferença nítida entre uma e outra. E o macho, além das características de dimorfismo que eu falei, o canto e essa presença aí do reflexo de amplexo. Aqui a gente está vendo então a área de acasalamento. Vocês estão vendo que tem várias piscininhas de acasalamento. A gente chama isso na prática de motéis, né? Então, cada piscina dessa é um motel. E como é que a gente faz a distribuição dos casais aí? Geralmente a gente faz a soltura na proporção de um macho para 2 ou um macho para 3 fêmeas, tanto faz. Tá? Então, olhando essa área de acasalamento menor aqui, só para a gente ter uma ideia. Aqui a gente tem 6 motéis. Então, eu colocaria nessa área aqui 6 machos e 12 ou 18 fêmeas. O que vai acontecer quando a gente coloca os animais nessa área? O macho vem para essa região aqui, para dentro dessa piscina, ele começa a cantar, e ao cantar, ele vai atrair essa fêmea, e essa fêmea, então, vem ao encontro dele, e eles, então, se abraçam, né? Ocorre o chamado abraço nupcial, e ocorre, então, a desova, né? Que é externa. Não ocorre fecundação interna. O macho, ao abraçar a fêmea, ele vai fazer com que ela consiga expelir os ovócitos e ele vai ejacular por cima desses ovócitos já no ambiente aquático. Então, a fecundação é do tipo externa. Bom, uma vez ocorrida a fecundação, esses ovos são transferidos para o setor de embrionagem, que a gente vai ver depois, e ocorre, então, a eclosão dos girinos. Tá? Os primeiros girinos a gente vai chamar de G1, o segundo de G2, o terceiro G3 e o quarto G4. Então, a gente divide a fase de girino, zootecnicamente falando, em 4 fases. Se vocês pegarem literaturas mais antigas, vocês vão ver uma divisão em 5 ou 6 fases. A gente transformou isso para apenas 4 fases, porque são as fases que requerem algum manejo diferente no ranário. Tá? São fases assim mais... É uma forma mais prática de fazer essa divisão larval na fase de girinagem. Essa primeira fase do G1, ela corresponde mais ou menos a um período de 5 a 7 dias. Em regiões mais frias do Brasil, pode acontecer dele permanecer nessa primeira fase por até 10 dias. A segunda fase e a terceira, G2 e G3, juntas, elas compreendem um período de 2 meses e meio a 3 meses em média, podendo ser um pouco mais longo. Mais uma vez, se for no sul do país, pode ser que seja até de 4 meses ou mais, essas 2 fases aí, G2 e G3. E a última fase, que é quando o animal já apresenta braços e pernas e ainda tem a cauda, mas não absorveu completamente essa cauda, que a gente chama essa fase de G4.
Esse G4, então, ele vai levar também de 7 a 10 dias. Mais uma vez, se for numa região mais fria do Brasil, pode levar até 15 dias para completar o processo de metamorfose e se tornar uma rã jovem, que a gente chama ou de rã jovem ou imago, né? E aí ele inicia o processo de engorda. Então, a desova, como eu falei para vocês, ela é levada para um tanque, ou ela pode ser mantida em bandejas plásticas ou de outro material, como vocês estão vendo na figura, por um período aí que vai ser em torno de mais ou menos uma semana, né? Então, a gente está vendo aqui os ovos, eles começam a adquirir essa característica, eles ficam parecendo um feijãozinho, eles vão se alongando, e depois eles ficam mais compridinhos e os girinos começam a mostrar um movimento, né? A eclosão, na verdade, ela ocorre entre 48 a 72 horas, então ela é até 3 dias, e ele vai ficar mais uns dias ali até completar essa semana, nessa fase que a gente chama de G1. Tá? Essa primeira fase ela é caracterizada por um momento onde o animal ainda tem brânquias externas. Então, olhando aqui na figura anterior, dá para a gente ver melhor, ó, o animal tem as brânquias, que é o órgão principal de respiração, para fora do corpo, né? Ele fica exteriorizado, e ele tem também uma reserva alimentícia que ele traz do ovo, que é o chamado vitelo, da mesma forma que a gente visualiza nos peixes. Tá? Então, esse girino ele fica com uma barriguinha mais amarela, esbranquiçada ali, e ele vai consumindo esse vitelo ao longo dessa semana. Portanto, a gente não coloca alimento ainda para esses animais, porque eles trazem um alimento dos ovos. Tá? E é nesse, mais ou menos, tipo de tanque que a gente mantém. Pode ser um tanque feito de uma estrutura quadrada, retangular, pode ser essa circular, que é uma espécie de manilha, né, feita aí de cimento. Fato é que a gente não faz tanques acima de 50 centímetros e a gente trabalha com lâminas d'água bem baixas, aí, em torno de 30, 40 centímetros mais ou menos. Tá? Quando a desova é transferida para cá, a gente coloca ela em cima dessas estruturas aqui flutuantes, que é uma espécie de uma tela flutuante. A gente pode fazer essa tela com um tubo de PVC ou bambolê, até, aquele bambolê de criança, e uma tela mosquiteira, e a gente coloca a desova ali em cima, né, para manter os ovos próximos da superfície, onde tem mais oxigênio. Quando os girinos eclodem, em 48 a 72 horas depois da desova, a gente tira essa tela, a gente afunda e tira ela do tanque e deixa os girinos se espalharem por dentro desse tanquezinho. Nesse momento, a gente não faz renovação de água quase. A gente pode deixar cair ali um filetinho de água, uma goteirinha, só para promover uma pequena oxigenação, nada muito brusco, porque a rã-touro não é um animal de ambiente reofílico. Ele é um animal de ambiente lêntico. Tá? Então, a gente não faz uma movimentação muito brusca de água. E também não dá alimento, como eu falei para vocês. Tá? Nessa mesma estrutura, após essa primeira semana, a gente vai ter aquelas brânquias que ficavam externas, né, o órgão de respiração, elas passam para dentro do corpo do girino. A gente não vê mais as brânquias, mas elas estão ainda ativas dentro do corpo do girino. E ele vai desenvolvendo os pulmões ao mesmo tempo que ele ainda respira pelas brânquias. Isso ocorre, essa respiração ela acontece simultaneamente. Mas é nesse mesmo tanque onde eu fiz a embrionagem que eu vou começar o processo de crescimento e desenvolvimento. Então, em torno de mais ou menos 15 dias, a gente começa a colocar ração, e essa água que na foto aqui está mais transparente, ela já pode ser uma água um pouco mais esverdeada. Por quê? Porque o girino é um animal filtrador, e ele se alimenta de fitoisoplâncton, faz parte da alimentação desse girino de maneira rotineira, tá? Então, a partir aí mais ou menos dos 15 dias, a gente começa já a alimentar nesse mesmo tanque esses girinos, que já estão na fase G2, e eles já entram, então, no processo que a gente chama de crescimento e desenvolvimento. Tá? Após aí os mais ou menos 15 a 20 dias, a gente transfere esses girinos para viveiros escavados, lembrando que a gente precisa pegar essa área toda onde estão os viveiros e cercar. Então, vocês estão vendo aqui que ela é toda telada, não só telada na superfície, mas ela também é telada nas laterais, e essa tela ela entra uns 20, 30 centímetros para baixo da terra, tá? Para que caso algum animal ou
Por exemplo, vamos imaginar que tivesse uma ave, né? Um bem-te-vi, um martim pescador, uma garça, que são aves que predam girinos, por exemplo. Vamos imaginar que uma ave dessa viesse num viveiro desse. Ele poderia pegar um girino na boca ali ou com a pata, levar para um outro ambiente, esse animal cair num córrego natural, num corpo d'água natural, e a gente teria um escape de animais para a natureza. A gente poderia ter um girino já com pernas tentando sair desse tanque, né, desse viveiro. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. Nem que entre o predador e nem que o animal que está aqui dentro consiga escapar. Então, para que a gente possa ter a estrutura de criação feita em viveiros escavados, é necessário que a gente tenha esse tipo de cuidado de telar toda a estrutura da girinagem, da larvicultura, para impedir a entrada, mais uma vez lembrando, de predador e fuga de animal. Tá? Os animais, então, vão crescendo e vão se desenvolvendo nessa região, nesses viveiros escavados. Para quem nunca viu girino de rantouro, quando olha essas imagens, é até estranha. Para quem está acostumado a ver mais girinos de anfíbios brasileiros, né? Não só de rã, mas de sapo, de perereca, quando vê um girino desse, que pode chegar aí... esses girinos da foto tinham em torno de 60 gramas, são girinos enormes. Né? A ponta da cauda desse girino aqui, para vocês terem ideia, essa foto aqui é da minha mão, ó. Então ela passava a cabeça do animal aqui na ponta do dedo, a cauda vinha até mais ou menos aqui, o meu punho, né? Então, um animal enorme. Claro que esses animais ficaram mais tempo do que o normal dentro de um tanque de um viveiro escavado, mas dentro daquele período de 2 meses e meio a 3 meses dessa fase de crescimento e desenvolvimento, a gente tem animais aí que podem chegar facilmente num período de... nesse período, né, de 75 a 90 dias, um peso de 20 gramas ou mais, tá? Que já é mais do que suficiente para que eles possam completar a metamorfose. Quando eles chegam no final da metamorfose, a fase do G4 a gente chama de metamorfose final. A gente coleta esses animais, a gente bota caixas flutuadoras, né, ou algumas outras estruturas que podem ser utilizadas também, para capturar esses animais dentro dos tanques ou viveiros e trazer, então, para o setor de engorda, tá? Para a gente começar, então, a fazer a engorda final. Então, aqui está um exemplo de o aguapé, que é uma planta que a gente utiliza aí, né? A Eichhornia crassipes, também chamado vulgarmente de aguapé, ou gigoga, que a gente utiliza dentro dos tanques, para os animais ficarem ali bem confortáveis no final da metamorfose. A gente pode colocar essas plantas dentro de uma caixa d'água também. A gente pega essa tampa da caixa d'água, corta e coloca uma tela sombrite ali, para os animais ficarem ali dentro. Só para a gente deixar os animais absorverem a cauda. Então, lembra que eu falei do G1 para vocês que ele não se alimenta de alimento artificial, ele absorve o vitelo. O G4, que é esse animal no final da metamorfose, ele também não se alimenta de ração ou de qualquer outro alimento presente no viveiro. Ele vai se alimentar principalmente dessa cauda. Então, ele vai absorvendo a cauda, que é uma fonte importante de proteína, até que ele consiga, então, estar totalmente adaptado ao ambiente terrestre. Aqui, então, a gente tem a imagem da rãzinha jovem, que a gente também chama de imago, e a rã adulta, que ela deixa de ser imago quando ele passa de 50 gramas de peso. Tá? Esse imago vai viver aí, ele vai sair do peso dele inicial da engorda até 50 gramas, mais ou menos em 1 mês, e a gente tem mais 2 a 3 meses para completar a engorda na fase que a gente chama de adulta. Então, totalizando, lembrando lá daquele slide que eu mostrei antes para vocês, se o ciclo de produção ele é de 6 a 8 meses, significa dizer que a larvicultura ela é de 3 a 4 meses e o processo de engorda é de 3 a 4 meses também. Tá? Sendo essa primeira engorda, chamada de engorda inicial, 1 mês, e a engorda final, 2 meses a 3 meses. Ok? Então, aqui a gente tem uma imagem de uma baia inicial, os animais colocados aqui nas baias, né? Aqui é um exemplo de um sistema chamado de confinamento, é uma baia semi-alagada ou semi-seca, como eu falei para vocês, e a ração ela é jogada diretamente aqui no piso. Os animais, então, essa ração, quando a gente joga no piso, os animais são condicionados, né? A ração vai rolando ali, ele pensa que é alguma coisa viva, a rã tem essa atratividade por alguma coisa que se mova, né? Se o alimento fica parado ali, ela não entende aquilo ali como sendo um alimento, porque quando ela é girino,
ela a rã touro, especificamente falando, o girino da rã touro, ele é onívoro, ele se alimenta de tudo. Quando ele completa o processo de metamorfose e passa a ser um imago, que é essa rãzinha jovem que a gente está vendo aí, ele passa a ser um animal estritamente carnívoro. Então, ele precisa de movimento para entender que aquilo ali que ele está se alimentando é uma presa. Tá? Ele tem esse instinto de predador. Então, quando a gente joga a ração no piso, aquela ração se movimenta, ele acha que é alguma coisa viva. Como os animais vão para lá, eles se condicionam a ir para lá atrás do alimento, à medida que eles vão se movimentando aqui, isso vai fazendo com que o alimento que está presente ali também vá se movimentando. Então, isso gera uma movimentação geral da ração ali no chão e as rãs vão comendo. No sistema alagado, a ração não é jogada aqui no piso, ela é jogada na água. E por ser uma ração extrusada, ela flutua e, ao flutuar, ela também está sempre apresentando um movimento. Dessa forma, os animais também entendem que essa ração é alguma coisa viva e eles vão também predar, né? Vão também se alimentar dessa ração. Então, como eu falei, eles vão ficar nesse setor por cerca de 1 mês e mais 2 a 3 meses numa baia um pouco maior. Né? A gente trabalha no setor de engorda inicial, que é a fase de recria com o imago. Se a baia for semi-alagada, a gente trabalha com até 100 animais por metro quadrado. Se aqui for utilizado o sistema alagado, eu não recomendo o sistema alagado para o imago, mas com o sistema alagado se trabalha com até 90 animais por metro quadrado, nessa fase. Então, semi-alagado, 100 animais por metro quadrado, alagado até 90. Nessa fase aqui já diminui. O sistema semi-alagado trabalha com 50 rãs por metro quadrado e o sistema alagado com 80, 85, mais ou menos, seria o ótimo, né, para a engorda final da rã touro. Essa engorda final ela vai terminar dependendo do peso que a empresa que vai comprar a rã, que o abatedouro, vai determinar para que ela estipula como peso final. Então, se eu tiver como peso final estipulado 300 gramas, quando aquele meu lote de animais atingir os 300 gramas, eu vou, então, encaminhar esses animais para o abatedouro. Então, vai depender muito de como o abatedouro vai determinar esse peso final. Não é o criador que determina, é o comprador. Né? E aqui, só para mostrar, para não passar em branco, aqui um exemplo do sistema alagado. Então, ele pode ser feito com lona, né, baias maiores, ou eu até prefiro baias menores. A exemplo, essas piscinas plásticas que a gente compra, né, as piscinas infantis. É bem barato fazer um projeto de engorda com esse tipo de piscina, porque a gente consegue comprar da fábrica em grande quantidade, e aí consegue um bom desconto. A gente só tem que ter o cuidado de colocar uma tela, né, para os animais não pularem, porque a rã consegue pular até 1 metro para cima. Tá? Então, essa piscininha aqui ela não vai passar de 50 centímetros, eu preciso ter uma tela aqui para não conseguir escapar. Tá? Se eu fizer uma estrutura maior aqui com lona, eu posso fazê-la com mais de 1 metro de altura e impede o animal de pular. Eu não preciso utilizar a estrutura de tela, tá bom? Fica essa recomendação para vocês. Lembrando que, se a engorda final for feita em sistema alagado, eu posso trabalhar com densidades um pouco maiores. Então, a gente até considera o sistema alagado como uma espécie de superintensivo na ranicultura. Então, para a gente falar um pouco dos produtos e mercado, é interessante dizer que a ranicultura, existe na ranicultura brasileira um pacote tecnológico disponível. O Brasil foi o país que mais desenvolveu tecnologia em ranicultura do mundo. Tá? Então, a gente exporta tecnologia, nós, técnicos brasileiros, somos conhecidos internacionalmente por conta das tecnologias, estudos que foram feitos aqui. Então, nós temos um pacote para a ranicultura que é não só tecnologicamente, mas também economicamente viável no Brasil. Existem alguns problemas? Existem, né? Mas problemas como qualquer outra cadeia produtiva tem. Então, a gente tem, por exemplo, um problema de genética, a gente tem uma rã que é consanguínea, a gente tem consanguinidade em alguns produtores, em alguns criatórios, não temos melhoramento genético, então é algo que ainda é carente na ranicultura, mas ainda que esse problema exista, né, e até a gente tem reprodutores com idade avançada em ranários, a gente consegue ter
bons índices de produtividade e consegue ter rentabilidade por meio dessas, com todos esses problemas existentes. Em algumas regiões do país, como a gente falou, mais frias, a gente pode climatizar as instalações e a reprodução também pode ser realizada de maneira artificial. Então, nós dominamos o processo de reprodução. A larvicultura, ela demanda alguns cuidados básicos, com alimentação, com estrutura, né? Isso é algo que também a gente já domina há bastante tempo. E na nutrição, ainda que nós não tenhamos uma ração própria para a rã, porque não temos ainda a tabela de exigências nutricionais, as rações que a gente utiliza são de peixe e elas apresentam um bom rendimento. A gente tem uma conversão alimentar muito boa, mesmo com as rações de peixe para rã. Tá? Então, se a gente fosse falar em problemas, né, começando aí a falar dos produtos de mercado, esses são problemas contornáveis, porque o nosso pacote tecnológico ele é um pacote favorável. O nosso problema, numa visão um pouco mais ampla, pensando mais em mercado, ele está um pouco nessa roda que a gente vê girando já há alguns anos, e muitas vezes ela se torna o que a gente chama de ciclo vicioso. Então a gente tem um produto, né? A carne de rã é conhecida popularmente como uma carne cara, um produto caro. Então isso faz com que o mercado seja restrito. Nem todo mundo pode pagar pelo produto. Isso, de alguma forma, desestimula a produção, porque se é um produto caro, você não tem uma alta demanda por produção. E se você produz pouco, seu custo de produção ele é elevado. Como é que a gente pode contornar esses problemas? Mexendo em 2 pontos desse ciclo vicioso. A gente pode reduzir custo de produção com técnicas que a gente já desenvolve há bastante tempo para reduzir esse custo, fazendo com que o produto chegue mais barato no mercado e eu possa ampliar o mercado. E eu também posso ampliar esse mercado com estratégias de marketing, tá? Eu vou mostrar algumas para vocês. E com isso a gente teria essa roda girando, saindo de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Então a gente teria, com um mercado mais amplo, com uma demanda maior por carne de rã e pelos produtos da rã, um aumento de produtividade. Esse aumento por si só também geraria um custo de produção mais baixo, preços mais baratos no mercado consumidor e a roda geraria favoravelmente para a gente. Tá? Bom, como eu falei antes para vocês, a maior parte da carne concentrada na carcaça ela está nas pernas, né? E esse produto é internacionalmente conhecido como frog legs. No Brasil, nós ainda temos a figura da venda da rã inteira, tá? Que é a carcaça inteira da rã. Como eu falei para vocês, o rendimento de carcaça na rã é de 50%. Então, se eu tenho um animal encaminhado para o abate com 300 gramas de peso vivo, significa dizer que desse animal de 300 gramas, eu vou obter uma carcaça, ou seja, 150 gramas de carcaça, tá? Aproveitável, de forma comestível, a grosso modo. E dessas 150 gramas, 70%, aí, fazendo um cálculo aqui de cabeça rápido, 105 gramas, se eu estiver errado, vocês me corrijam, de uma rã de 300 gramas de peso vivo, 105 gramas vão ser as pernas. Tá? E a gente tem esse produto no Brasil vendido como coxa de rã. Não é só a coxa, é a perna até cortada um pouco mais alta aqui, um corte mais alto, mas a gente chama no Brasil comercialmente de coxa de rã. Fora do Brasil, frog legs é o termo correto. Tá? E representa 70%, é o nosso filé mignon da carcaça da rã. E esse produto, muitas vezes, ele não é apresentado da forma como ele deveria. Né? Então, a gente vê embalagens, muitas vezes, com imagem de rã, que é uma imagem que, para pessoas que têm algum tipo de aversão, não tem cultura, o brasileiro não tem cultura de consumir carne de rã. Então, quando a gente apresenta esse produto para o consumidor, a gente tem que apresentar esse tipo de imagem. Uma imagem que chame a atenção, que seja atrativa. Até porque a carne de rã, mundialmente falando, é um produto da alta gastronomia. Então, ele tem essa apresentação. No Brasil, a gente faz muito ela empanada. Né? Então, tem aqui uma perninha de rã empanada. Imagina que apelação, né, que teria um produto desse comercialmente falando. Uma imagem dessa, como ela não é atrativa. Óbvio que ela é atrativa. Né? Então, a gente tem que estimular e aprimorar cada vez mais esse tipo de apresentação comercial. E o restante da carcaça? Se eu divido aquela rã inteira
em perna, vai sobrar o que a gente chama de dorso. E esse dorso, a parte superior do corpo da rã, que representa 30% da carcaça, ou seja, para uma rã de 300 gramas seria 45 gramas, né? Que é 30% da carcaça, que é metade do peso total dela. Essa parte aqui a gente pode desfiar ou pode passar por um processo de trituração que a gente chama, uma separação mecânica que a gente chama, que, na indústria, que vai obter a chamada CMS, que é a carne mecanicamente separada, né? Que a gente faz com peixe, que a gente faz com frango, com carne bovina, com suína, a gente também pode fazer com a rã. Dessa carne desfiada do dorso ou do CMS produzido desse dorso, a gente pode fazer vários tipos de produtos. Então, a gente pode fazer bolinho, a gente pode fazer hambúrgueres, polpetones, a gente pode fazer a carne em conserva, seja ela em conserva de vidro ou enlatada. Como a gente conhece carne enlatada de atum, de sardinha, a gente poderia fazer. Isso já foi desenvolvido pela Embrapa, então os produtos aqui, a carne desfiada em conserva, só o alho e óleo, e aqui com molho de tomate. E aqui também um patê feito com carne de rã, também dessa carne desfiada do dorso da rã. Então, isso é uma forma da gente agregar valor, uma vez que esse produto aqui teria um valor menor de mercado, a gente transformaria esse produto em algo com apelo comercial e com valor agregado maior. Né? Que outros produtos a gente tem na rã? Eu não gosto de chamar de subprodutos. Eu prefiro chamar de coprodutos. Por que coprodutos? Porque são produtos que podem apresentar também altos rendimentos financeiramente, economicamente falando. Tá? Então, sub é um termo meio que a gente tende a desvalorizar. A palavra sub ela já joga para baixo. Né? Então, eu prefiro chamar de coprodutos. O primeiro deles seria a pele. A pele não é um produto comestível, mas vocês vão ver que ela também pode ser comestível. Tá? Mas, geralmente, ela é utilizada para moda, para vestuário. Então, a gente pode ter uma pele pequena, ela pode ser detalhe de roupa, de sapato, mas a gente pode ter uma fusão de peles formando uma manta de pele de rã. Isso é um produto que foi patenteado no início da década de 2000, e ela pode ser colorida, né? Ela pode receber vários tipos de corantes, e ela pode aí ser matéria-prima para um casaco, para uma calça, para algum tipo de vestimenta maior. Aqui alguns produtos dessa empresa aqui, a Aquavale, é uma empresa de Jundiaí, né, em São Paulo. Então, pulseira de relógio, tops femininos, sapatos, cintos, bolsos, brincos. E aqui produtos de um produtor mexicano, essa foto que eu fiz em 2014 no México. Então, esse produtor vendendo a pele curtida, né, na verdade o couro, aqui sapatos, cinto. Esse cinto aqui ele até me presenteou com esse cinto. E também porta-celulares. Nessa época ainda se usava muito porta-celular, hoje esses de cinto, né, que coloca no cinto. Hoje é um pouco mais difícil, mas enfim, existe. Né? E a pele ela também tem uma finalidade medicinal. Então, vocês devem ter visto aí na pandemia, ficou muito popular, o tratamento de queimados com pele de tilápia. Isso é uma novidade em se tratando de pele de peixe. Mas só por essa notícia aqui, a gente vê que na rã já é muito mais antigo. Então, essa notícia aqui é da Folha de São Paulo, ela é de 10 de maio de 2001. Então, ela tem 22 anos. Já se trabalhava com pele de rã para curativos, né? Como biocurativo em medicina humana. Tá? Mas, na verdade, essa tecnologia que foi desenvolvida por esse hospital aqui em Goiás, o Instituto Nelson Piccolo, essa tecnologia ele trouxe do índio brasileiro, do indígena brasileiro, que há mais de 100 anos já faz curativos com pele de rã, não só de queimadura, mas curativos em geral. Então, isso é também uma outra forma de utilizar a pele da rã, comercialmente falando. Tá? E como eu falei para vocês, isso aqui é uma foto de uma empresa na Espanha que faz a pelezinha assada e transforma nessa espécie de pururuca, né? Que a gente tem a pururuca da pele de porco, que é o mais comum no Brasil. Então, essa é uma pururuca aí feita com pele de rã. Então, apesar dela não ser comumente trabalhada como alimento, ela também pode ser alimento. Então, ela pode ser vestuário, moda, ela pode ser um biocurativo, um produto da medicina, da farmacêutica e também da indústria alimentícia. Outros órgãos, como intestinos, fígado, a gente tem aqui o oviduto, o ovário e o fígado, poderiam ser utilizados para alimentos. Mas a gente tem que ter cuidado ao fazer isso,
com o diagnóstico de algumas enfermidades. Então, aqui está uma delas como exemplo, que é uma micobacteriose, uma doença bacteriana que afeta o fígado de rãs. E para que a gente possa utilizar vísceras como alimento, a gente precisa ter uma boa análise, né, um bom sistema, um bom serviço de inspeção para evitar problemas no consumidor. Não é impossível que se faça isso, mas a gente tem que ter alguns certos cuidados, né? A gordura, que é um órgão à parte, né? A rã tem um órgão específico de gordura, que é esse órgão aqui, chamado de corpo gorduroso ou corpo adiposo. Ele pode ser transformado em óleo, portanto comestível, tá? E também pode ser transformado em produtos da área de cosmética. Então, no Brasil, a gente tem 2 empresas que fazem shampoos, cremes, condicionadores, como vocês estão vendo aqui, à base dessa gordura da rã. E não só a pele, mas os ossos, as vísceras podem ser transformados numa farinha de rã, que seria uma espécie de farinha de pescado, né, tanto integral como uma farinha mais, digamos assim, só da víscera, né, sem osso, com menos mineral, e ela pode ser utilizada na alimentação, tanto animal como humana. Tá? Bom, para a gente finalizar, algumas considerações que eu vou deixar aqui para a gente abrir para as perguntas e para o final da palestra. A ranicultura hoje, ela carece de uma maior organização do setor. Nós já tivemos em alguns anos cooperativas, organizações, associações no Brasil, mas essas associações hoje, algumas não existem mais, elas são de muito concentradas em poucos produtores. Então a gente precisa, vocês que, por exemplo, também conhecem cadeia ou outras cadeias da cultura, como a piscicultura, por exemplo, vocês conhecem uma associação muito forte que é a Peixe BR, que representa boa parte dos piscicultores do Brasil. Vocês conhecem uma associação que representa os criadores de camarão, a BCC, no Brasil. E a gente não tem uma associação de ranicultores em escala, em nível nacional. Então, isso é importante para qualquer atividade, porque vai ter representatividade junto ao Ministério da Pesca e Agricultura, né? A gente vai caminhar cada vez mais para um processo de formalização do próprio sistema de abate, de inspeção, e isso é importante para dar mais garantias ao setor produtivo como um todo. É importante a gente pensar em formação de polos produtores, porque há uma tendência na ranicultura de especialização. O que seria essa especialização? Então, vocês viram quando eu mostrei o ciclo de produção, que a gente tem a reprodução, a larvicultura e a engorda. Existem produtores no Brasil que fazem a reprodução e a larvicultura apenas, e vendem o imago para um outro produtor apenas fazer a fase de engorda, que é o que acontece na piscicultura, por exemplo. Quem é piscicultor no Brasil não faz reprodução e engorda. Compra o alevino de alguém que faz a reprodução e a larvicultura para poder dar sequência no processo de produção com a engorda. Então, isso já existe na ranicultura. Só que em nem toda a região a gente tem um grupo de ranários volumoso, né? Um bom número de produtores para poder ter esse intercâmbio funcionando. Então, isso é também uma demanda que a gente precisa suplantar, digamos assim, é um gargalo que a gente precisa suplantar para poder estabelecer alguns polos produtores no Brasil. É óbvio que a gente precisa também estimular esse tripé ensino, pesquisa e extensão, que é feito na universidade, para cada vez mais desenvolver tecnologia, né, ligada à ranicultura, e como a gente mostrou para vocês aí, nós precisamos desenvolver atividades e o marketing voltado para os produtos da rã, com destaque, obviamente, para a carne de rã, e eu deixo, então, essas imagens finais aí, justamente para que a gente possa olhar um pouco para essas imagens e entender que a gente precisa apresentar a carne de rã com esse tipo de olhar, né? Com esse tipo de mensagem, de uma carne branca, de uma carne nobre, que tem uma versatilidade muito grande em termos de pratos, né? Apresentando as qualidades da carne. Ela é uma carne rica em proteínas, que tem todos os aminoácidos essenciais ao ser humano. Ela é uma carne hipocalórica, então em 100 gramas tem 0,3, ou seja, 0,3% de gordura. Isso é muito pouco. Por que tem pouca gordura na carne? Como a gente falou antes, a rã tem um órgão para acumular gordura. Então a carne é hiperproteica, tem todos os aminoácidos essenciais, ela é hipocalórica e é hipoalergênica. Ela não causa alergia, né, no consumidor. E ela tem alta digestibilidade.
Então, isso faz com que a carne de rã seja uma carne excelente, nutricionalmente falando. Além dela ser rica em algumas vitaminas e minerais, como cálcio. Ela tem 3 vezes mais cálcio do que o leite, por exemplo. Tá? Então, isso são conhecimentos que a gente precisa divulgar e fazer com que o consumidor conheça, porque a carne de rã é e pode fazer parte de uma alimentação saudável para nós humanos. Chegamos, então, ao fim aí do que eu tinha imaginado para vocês dentro desse tema, noções básicas, produtos e mercado.